Boa noite, a paz. Amém? Estamos começando uma nova série nas quartas-feiras de março. Finanças à luz da Bíblia. Nós vamos, ao longo desse mês, ouvir palavras aqui nas quartas-feiras, quartas power, sobre finanças, a sabedoria bíblica sendo aplicada à nossa vida financeira. Quantos aqui reconhecem que precisam de mais sabedoria para as finanças? Eu vou levantar as duas mãos. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre finanças, sobre dinheiro, do que sobre o inferno? Algumas pessoas não sabem disso. Acham que finanças é um assunto que não é importante, mas finanças é um assunto muito importante. Finanças pode destruir uma família, um casamento. As finanças podem destruir a vida espiritual de alguém. Não é? Por causa de finanças, a gente sabe de divórcio, a gente sabe de brigas de família, assassinatos. Né? Por causa de finanças, irmãos ficam sem se falar, famílias são divididas. Então, isso é uma coisa muito séria. E nós estamos vendo tantos escândalos financeiros, esse agora que está aí em evidência na mídia, né? Do Banco Master, bilhões de reais envolvidos e nomes que não eram para estar lá envolvidos e estão, até de cristãos, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Então, eu quero iniciar falando para vocês hoje sobre sabedoria bíblica e finanças. Eu vou dividir em duas partes. Então, em uma outra quarta-feira que eu ministrar, eu vou continuar a parte 2. Mas agora, vamos começar com 1 Coríntios 4, versos 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Nós vamos ver aqui Paulo e depois vamos ver Pedro, os dois apóstolos, dizendo que nós somos despenseiros. Deus nos considera como mordomos, como administradores. Então, Deus colocou recursos em nossas mãos. Deus colocou recursos financeiros e materiais para que a gente pudesse administrar. Nós não somos donos de nada. Às vezes a gente acha que a gente é dono, mas na verdade a Bíblia nos chama de administradores. Há uma grande diferença da mentalidade quando eu digo, não, eu sou dono do meu dinheiro, eu sou dono dos meus recursos, eu faço o que eu quiser. E é diferente quando eu digo, não, eu sou administrador. Deus colocou em minhas mãos para que eu pudesse administrar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Primeiro vamos ver as palavras de Paulo. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra despenseiro aqui é administrador, mordomo. Vamos agora para as palavras de Pedro. Apóstolo Pedro, 1 Pedro 4:10. Olha o que ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A mesma palavra que Paulo usa, Pedro agora, também inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, nós somos despenseiros, nós somos mordomos, nós somos administradores, não somos donos. O mordomo, o administrador, recebe os recursos do seu senhor, os tesouros do seu senhor, e os administra com toda eficiência, a fim de que sejam bem utilizados. E depois, o administrador presta contas da sua administração. Então, prestação de contas é uma palavra que deveria sempre estar em nossa mente. A gente é administrador, mas prestará contas da nossa administração. A gente não vai viver de qualquer jeito. A gente não vai
simplesmente morrer e tudo vai se acabar e ponto final. Não. Depois da morte, há vida ainda. E nessa vida futura, nós prestaremos conta do que vivemos nesta vida presente. Então isso tem que trazer sobre nós um senso de responsabilidade. Se eu sei que eu vou prestar contas de alguma coisa, isso tem que gerar em mim responsabilidade. Quando eu não presto contas de nada, então eu faço do jeito que quero, quando quero. Quando eu não quero, eu não faço. Eu dou lugar à preguiça, à negligência. Mas quando eu sei que eu vou prestar contas, não, alguém vai me pedir. Alguém vai me perguntar. Então isso gera responsabilidade. Vamos ver o que Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o 5º livro de Moisés, Deuteronômio 8. O que é que diz sobre riquezas? Vamos ler aqui. A gente vai descobrir aqui uma coisa muito importante. Deuteronômio 8, versos 7 a 10 e depois o 18. Olha essas palavras de Moisés. Moisés estava registrando o que Deus tinha falado. Então, aqui na verdade é Deus falando e Moisés escrevendo. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Já já a gente lê o verso 18. Então aqui Deus está dizendo, olha, eu introduzi vocês em Canaã, na terra que mana leite e mel, uma boa terra. Essa terra tem ribeiros de águas, ou seja, tem água suficiente. Essa terra dá frutos, a terra produz cereais, frutos, a terra produz o azeite, né? Produz as flores que vai produzir, as abelhas produzirão mel. Aqui o verso 9 diz que eles comeriam pão sem escassez, nada faltaria. E até os recursos minerais, olha aí, cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Nessa época o governo não era dono dos recursos do subsolo, né? Hoje você tem um terreno. Esses dias, gente, um homem no Ceará, ele estava cavando um poço, porque ele já estava sem água há muitos anos, e ele estava cavando um poço, e com poucos metros começou a aparecer um líquido preto e viscoso. Sabe o que era? Petróleo. Provavelmente, né? Estão fazendo os testes para confirmar se é petróleo e que tipo é. Mas ele não é dono daquele petróleo, mesmo sendo no terreno dele. Ali ele não pode desfrutar das riquezas do subsolo. Mas aqui Deus está dizendo, olha, eu estou dando a vocês recursos, até minerais. Comerás e te fartarás, verso 10, louvarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou dando tudo isso a vocês para que vocês vivam e desfrutem. Agora olha o verso 18. Vamos ler aí, acompanha aí. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então quem nos dá força, e força aqui inclui força física, mas inclui habilidade. Quem nos dá habilidade para adquirir riquezas é o Senhor. Como? Primeiro Deus nos dá saúde, porque sem saúde ninguém trabalha, não é verdade? Então a saúde já é um presente de Deus. Além da saúde, Deus nos dá oportunidades, certo? É Deus quem abre portas, como também é Deus quem fecha portas. Mas contando aqui sobre adquirir riquezas, Deus abre portas, Deus te dá oportunidades.
mas você tem que entrar por elas. Tem gente que perde as oportunidades. A outra coisa que Deus nos dá são habilidades. Então, Deus nos dá saúde, Deus nos dá oportunidade e Deus nos dá habilidades. Habilidades aí pode incluir uma habilidade técnica, né? Tem gente que com as mãos é bom para fazer coisas, né? Para escrever, para construir, para pintar, para mexer com alguma coisa, né? Nós temos aqui pessoas super habilidosas, né? Que cortam cabelo, que fazem maquiagem, que pintam unhas, né? Pessoas aqui que são habilidosas, né? No esporte. Habilidades diversas Deus nos dá, né? Deus nos dá habilidades mentais. Uma ideia, é Deus quem dá. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me dá uma ideia. Senhor, me dá uma ideia. Porque às vezes uma ideia, irmãos, vai destravar muita coisa. Lembram do exemplo do William Colgate? A gente chama Colgate, né? Que é o mais conhecido, mas é Colgate, né? Vocês lembram que eu falei aqui no primeiro domingo de janeiro? William Colgate, ele trabalhava como funcionário para uma outra pessoa, ganhava muito pouco, e ele pediu a Deus, Senhor, me dá uma ideia. Se o Senhor me der uma ideia, eu vou ser fiel. Ele já era fiel ao Senhor, mas ele disse, eu vou ainda ser mais fiel, eu vou ajudar muita gente, e eu vou aumentar minha contribuição para com o Senhor, para com os pobres, para com a obra missionária. Gente, Deus deu a ele uma fórmula de um sabão em pó. Ou foi em barro, ou foi em pó. Sabão. E foi revolucionário. Aquela ideia, aquela fórmula que Deus deu àquele homem, ele fez. Ele colocou em prática, ele pegou os ingredientes, misturou, fez um sabão e foi vender de porta em porta e foi uma revolução. As donas de casa ficaram maravilhadas porque era super eficiente, barato. E a coisa, explodiu. Ele se tornou, a empresa dele se tornou uma multinacional, conhecida no mundo todo, Colgate. Hoje mesmo você escovou os dentes. Espero, né? Com algum creme dental, talvez da Colgate. Já pensou? Deus pegar um homem e fazer com que ele prospere dessa forma. Então aqui diz que é Deus quem nos dá força. Verso 18 aí de Deuteronômio 8. Deus nos dá saúde, Deus nos dá oportunidade e Deus nos dá habilidade. Então, ore por essas três coisas. Senhor, eu quero ter saúde, eu quero aproveitar as oportunidades e eu quero usar as minhas habilidades. Senhor, me dá uma ideia. Senhor, abra portas e me dê saúde para executar isso. Amém? Vamos ver o primeiro princípio bíblico aqui que eu coloquei sobre finanças. O primeiro se chama fidelidade. Coloca aí, eu acho que tem já os três. Coloca aí, por favor. Deixa eu abrir aqui também, para eu ir seguindo. Pode passar, viu? Para o próximo. Deixa eu abrir aqui que eu vou seguindo também. O próximo. Esperar. O próximo são os três princípios, tá? Então já vou adiantar, mas vamos ficar só com o primeiro. Os três princípios são fidelidade, depois eu vou falar sobre responsabilidade e vamos terminar com generosidade. Vamos repetir os três princípios de Deus para as nossas finanças. Diga fidelidade, responsabilidade e generosidade. Queridos, se nós aplicarmos esses três princípios bíblicos em nossas finanças, nós vamos experimentar o favor de Deus. Então vamos para o primeiro, fidelidade. Voltando ao primeiro texto que a gente já leu, vamos voltar de novo, agora na NVI. 1 Coríntios 4, 1 e 2, agora na Nova Versão Internacional. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam, diga, fiéis. Vamos lá, fiéis. Todo mundo está aqui?
Então, fidelidade. O que se requer de um administrador, e nós somos, já foi mostrado aqui, todos nós somos administradores dos recursos que Deus nos dá. Então, o que Deus pede, primeiro, fidelidade. O mordomo naquela época era alguém que deveria fazer para aquela família exatamente o que tinha sido pedido. O mordomo era o representante do dono, do patrão. Então, o dono de casa, ele tinha negócios e ele precisava que alguém cuidasse da casa para ele, porque ele precisava se preocupar com outras coisas. Ele estava envolvido com outras coisas. Então, ele pegava alguém, contratava alguém e dizia: você vai ser o meu administrador. Você vai ser como eu. Você vai me representar. Eu quero que você faça isso, isso e isso. Eu quero que você compre isso. Eu quero que você guarde isso. Eu quero que você venda aquilo. Então, o administrador, ele não ia fazer por conta própria. Ele não ia fazer da cabeça dele. Isso não é um administrador, agir de forma independente. O administrador, ele não ia pensar em si mesmo. O fiel administrador não pensa em si mesmo, mas pensa como seu Senhor pensaria. Que coisa linda! Como Deus deseja que eu haja nessa situação. Como Deus deseja que eu lide com finanças nessa situação, com essa pessoa, com essa decisão. Gente, se nós fizéssemos sempre isso, nós não teríamos tantos prejuízos, falências, dores de cabeça, perdas, porque nós estaríamos sempre perguntando ao Senhor. Não vou colocar nem nesse futuro do passado, estaríamos. Vou colocar no futuro do presente, né? Estaremos. Se sempre consultamos o Senhor, nós estaremos garantidos pelo Senhor. Com certeza alguém aqui tem testemunhos para dar, e eu sou um deles, de decisões na área financeira que não consultamos o Senhor e que isso trouxe perda. Eu tenho. Já contei várias vezes, né? Sempre dou o mesmo exemplo, porque graças a Deus eu não tenho muitos exemplos de falência, mas eu falo sempre de um exemplo que eu não consultei a Deus. Isso foi em 2005, se não me engano. A gente estava nessa época como itinerantes, viajando, lançando CD, pregando num lugar e outro, e as finanças tinham diminuído. Então eu disse: não, eu tenho que conseguir renda de alguma forma. E aí eu disse: eu vou vender computador. E eu lembro que eu fui lá em Maceió comprar uns computadores usados. Mas eu não consultei a Deus. Era aquelas que a gente chamava de torres, né? Desktop. Só a CPU, né? Sem monitor. E eu trouxe. E só deu prejuízo. E eu senti claramente Deus me corrigindo. E quanto mais eu tentava melhorar, quanto mais eu tentava mexer, piorava. O buraco ia aumentando. Até que eu disse: Senhor, eu não vou mais seguir em frente, porque já deu prejuízo demais. E eu não quero, né, estar em desobediência. Então, olhe, um dispenseiro fiel, um administrador fiel, vai perguntar ao Senhor. Porque ele não vai fazer como ele pensa, mas ele vai fazer como o seu Senhor pensaria. Fidelidade na Bíblia remete à ideia, escute isso. Fidelidade na Bíblia remete à ideia de ser comprometido, custe o que custar, com a tarefa. Uma pessoa fiel é aquela que diz assim: eu vou levar até o fim essa tarefa. Eu vou cumprir tudo o que foi colocado em minhas mãos. A missão que me foi confiada, a incumbência que eu recebi, eu sou fiel, eu vou até o fim. E custe o que custar. Nós estamos precisando, irmãos, resgatar
essa fidelidade. E também não fazer diferente do que foi ordenado. Nós temos que perguntar sempre ao Senhor. Se é na área financeira, siga os princípios de Deus. Não tente mudar. Princípios não são para ser mudados. Princípios são para ser seguidos. Na área financeira, a fidelidade aplicada nos diz que temos que praticar o que a palavra de Deus ordena, sem questionar, sem retirar, sem acrescentar nada. Que as pessoas hoje, elas querem as bênçãos de Deus, mas elas querem negociar com Deus, elas querem tirar aqui, acrescentar ali, mudar, dar um jeitinho. Essa história do jeitinho brasileiro, isso é horrível. Jeitinho brasileiro. O nome disso, muitas vezes, é falcatrua, gambiarra, arranjado, não é? O brasileiro, às vezes, fica acostumado com esse jeitinho. A gente já tem isso, né? No nosso dia a dia, muitas vezes. E muitas vezes nós trazemos isso para o reino de Deus. Olha o que diz o Salmo 119. Leia aí comigo. Salmo 119, verso 4. Na NA, Nova Almeida atualizada. Salmo 119, verso 4. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos. Para que os cumpramos. Diga arrisca. O que é arrisca? Tudo. Tudo. Sem tirar, sem acrescentar. Tu, Senhor, ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Gente, isso traz segurança para nós. Quantos aqui entendem que Deus é mais sábio do que nós? Deus é mais sábio. Se Ele é mais sábio, então o que Ele pede tem sabedoria. O que Ele manda, o que Ele ordena tem sabedoria. E se tem sabedoria, tem segurança. É muito bom quando a gente, toma uma decisão baseado numa instrução, num conselho. Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu levo alguém mais experiente do que eu. Eu não vou comprar um carro só batendo o olho. Eita, tá bonito. Não, isso é loucura. Quem sabe o que é que está por baixo da pintura? Quem sabe como é que está aquele motor? Quem sabe como é que está aquela suspensão? Eu lembro quando eu fui trocar o nosso último, por esse agora, está fazendo um ano agora, final de março. O vendedor ficou no meu pé, direto. E eu disse, mas eu tenho que levar esse carro numa oficina, eu tenho que levar esse carro para alguém ouvir, para alguém ver. Eu não vou comprar esse carro assim às cegas, porque vendedor fica com aquela coisa, aquela pressão, aquela lábia, aquela coisa toda. Eu digo, mas eu vou levar para quem entende ver. Aí eu lembro que ele levou o carro lá na UFAP. Aí eu disse a ele, fica aqui um pouquinho enquanto eu dou uma volta. E ele querendo ir comigo. E eu me fazendo de besta, entrei no carro e fui lá em Kleberson. Kleberson, pega a caneta, que ele tem uma caneta que detecta se a lataria tem massa, foi batido. Aí ele olhou e disse, pastor, não tem nenhuma massa aqui não, o carro está todo certinho. Aí eu lembro que, aí abrimos o capô, chamei outra pessoa, vamos ouvir o barulho do motor, vamos... Ou seja, eu estava querendo uma opinião, querendo um conselho, querendo uma instrução de quem? De quem entende. De quem sabe mais do que eu. Eu tenho que ser o sabichão agora e meter a cara. Deus me livre. Era um valor muito alto. Eu não podia fazer um negócio de 80 mil reais, assim, da minha cabeça, porque eu fiquei encantado, porque, não, eu vou ouvir a opinião. E se os especialistas disserem, não compre, eu não compro. Assim é com Deus, irmãos. Deus nos deu os seus preceitos para que a gente cumpra a risca, porque isso nos dá segurança, porque Ele é mais sábio do que nós. Porque, gente, olha, o sim, o não de Deus e o espere de Deus sempre é o melhor. A gente deveria ter esse entendimento. É porque a gente às vezes é mimado e a gente só quer ouvir o sim de Deus. Vamos admitir, A gente só quer ficar ouvindo o sim de Deus. Mas o sim, o não e o espere, ou agora não, ou seja,
Vai ser, mas agora não. Sempre é o melhor. O meu desejo é que a gente amadureça nesse ponto. Nós temos o exemplo de Eliezer, o servo. A gente não vai ler, tá? Mas deixa aí anotado. Em Gênesis 24, versículos de 1 a 4. Vamos ler, né? Eu vou ficar no ponto número 1 mesmo. Então a gente ainda tem aqui um tempinho ainda. Gênesis, abra aí. Gênesis 24. Um exemplo de um servo fiel. Estamos falando de fidelidade. Então vamos aprender com Eliezer. Eliezer exemplifica bem o que é um servo fiel. Ele fez um juramento ao seu senhor Abraão, né? Abraão era o seu senhor, o seu dono, o seu chefe. E Eliezer não descansou enquanto não cumpriu à risca as ordens recebidas. Vamos lá, siga aí comigo. Gênesis 24, versos de 1 a 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás, olha as instruções agora, não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. A instrução estava clara. Não pode ser uma mulher estrangeira, tem que ser da minha parentela, então você tem que ir lá buscar uma esposa para Isaque, meu filho. Agora pula para o verso 37, lá na frente agora. O servo Eliezer sai, faz a viagem, vai até Padã Arã, e aí olha o que ele diz: e meu senhor me fez jurar. Aqui ele já está dizendo, aqui Eliezer já está conversando com a família de Rebeca. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Agora o verso 56. Lá na frente agora. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Então Eliezer, ele foi fiel. Ele foi à risca. Certo? E quando ele chegou lá, ele disse: olha, eu vim buscar uma esposa para Isaque, filho do meu senhor, e tem que ser uma mulher da parentela de Abraão. E tudo foi se encaminhando, né? E então ele disse: tenho que voltar. Ela se despediu, subiu em cima do camelo e de volta para Canaã. Então, Eliezer é um exemplo de um servo fiel. Fez exatamente o que foi pedido. Outro exemplo que eu admiro demais está em Jeremias 35. Abra lá comigo. Jeremias 35. Não vai dar para a gente ler porque é o capítulo praticamente todo. Mas eu queria passar como tarefa de casa para você. São 19 capítulos, são 19 versículos. Jeremias 35, de 1 a 19, a fidelidade dos recabitas. É lindo esse capítulo, irmãos. Nos ensina muita coisa. Porque os filhos de Recabe também nos servem de um grande exemplo de fidelidade. Mesmo depois de muitos anos que o seu pai havia morrido. E eles foram testados por um profeta. O teste não foi fácil. Porque era o seguinte: os filhos de Recabe, seu pai, né, Recabe, tinha dito: olha, vocês não podem tomar bebida alcoólica, vocês não podem tomar vinho. Pronto. O pai falou, esses homens foram fiéis. Um dia, Jeremias chega lá e diz, colocou lá umas taças cheias de vinho e disse: tomem, recabitas, filhos de Recabe, venham e tomem vinho. Sabe o que eles disseram? Não. Nosso pai disse que não era para a gente tomar e nós não vamos tomar. Deus usou isso daqui para dar uma lição ao povo dele. Disse: olha, os recabitas são fiéis ao seu pai, mas vocês não são fiéis a mim.
O pai deles deu uma ordem para eles não beberem vinho. E até hoje, eles não bebem. Mesmo Jeremias tendo pedido. Isso é fidelidade, irmãos. Então, nas finanças, o Senhor quer esse tipo de fidelidade. Amém? Porque às vezes vem um, vem outro, diz uma coisa, diz outra coisa. Quanta besteira às vezes tem na internet, contra dízimo, contra oferta. Eu estava ouvindo a palavra que até Cristiane mandou. Ele faleceu esses dias, né? O Harold Walker. E ele disse, olha, aprendi com meu pai que dízimo é coisa da antiga aliança. Aí todo mundo já se anima, né? Aí diz, agora tem uma coisa. Na nova aliança a gente tem que dar mais do que o dízimo. Faça suas contas esse mês e veja se o que você deu foi mais do que o dízimo da antiga aliança. Porque se não foi, se converta. Não é bom isso? Porque tem gente que diz, não, dízimo é da antiga aliança. Aí diz, faça as contas, porque na nova aliança é para dar mais do que o dízimo. Faça as contas do que você contribuiu para as coisas de Deus, para os pobres e necessitados. Porque se foi menos do que o dízimo da antiga aliança, você está errado. Então é isso, irmãos, é fidelidade. Estamos falando de fidelidade de forma geral, ampla, mas aplicando a vida financeira, a gente não pode ficar dando um jeitinho, como se Deus fosse negociar conosco. Certo? Então, os recabitas, outro exemplo tremendo. Leia aí o capítulo, anotem para ler em casa, Jeremias 35. É impactante. Todas as vezes que eu leio sobre os recabitas, eu fico muito tocado. Fidelidade também é cumprir os votos. Fidelidade é cumprir os compromissos assumidos. Salmo 116, 14. Vamos ler na NVI? Salmo 116, 14. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Votos eram compromissos assumidos. Eu fiz um voto, eu fiz um compromisso com Deus de os primeiros 10% que vai sair da minha conta, quando o meu salário entrar, vai ser do Senhor. E eu tenho, irmãos, me esforçado. Falhei uma ou outra vez. Uma vez eu falhei porque o próprio banco, na hora que o salário entrou, o banco tirou. Eu digo, Satanás, em nome da Caixa Econômica, está querendo me envergonhar. Aí eu tirei meu salário da Caixa Econômica. Eu digo assim, pô, eu não quero mais esse salário aqui não. Toda vez que o salário entrava, já saía. Antes de eu dar o dízimo. Eu digo, não, vai voltar para o outro banco. Vai voltar para o Banco do Brasil. E de lá eu transfiro para a Caixa Econômica. Não me deram desconto nenhum. Aqui para nós é um banco horrível. Eu nunca vi tão ruim na minha vida. Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil é um pouquinho melhor. Aí botei. Por quê? Porque eu tinha feito um voto ao Senhor. Meu salário vai entrar, os primeiros 10% que vai sair. 10 não, né? Porque eu dou mais do que 10%, né? Já tem vários anos que eu e Cristiano damos mais que 10%. Nós damos 10% de dízimo e 11% de oferta de primícias. Todo mês, 21%. Os primeiros 21%, eu não pago nenhuma conta. Esse mês foi interessante porque eu estava com um saldo na conta, pouco, mas ia entrar o salário. E já era meio-dia, e geralmente meu salário entra meio-dia. Primeiro dia útil do mês, meio-dia. E não entrou. Já era 1h e não tinha entrado, aí o povo já começa o desespero, né, no grupo. Não entrou dinheiro, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas como tinha um saldo, que era meu, aí eu fui pagando umas contas. Senhor, estou pagando essas contas, mas não é com o dinheiro do meu salário. Esse dinheiro já estava aqui na minha conta, né, e eu estou já me livrando aqui, porque quando o meu salário entrar, primeira transferência que será feita é para a igreja. Então eu fiz um voto. Agora, quem tem que manter o voto sou eu. É um compromisso que eu assumi. Então, eu tenho que cumprir os meus votos aqui. Fidelidade é cumprir os meus compromissos, né? E não ficar também fazendo voto de tolos, irmãos. Às vezes a gente promete umas coisas que a gente não pode cumprir.
Cuidado, né? Não seja emocionado para ficar prometendo coisa, né? Aí você ouve o testemunho de uma pessoa que vai para missões, como Maria Vitória. Quanta gente disse que ia contribuir com Maria Vitória? Sabe o que aconteceu depois? Passaram-se os meses e desistiram. Mandaram mensagem para ela: não vou poder não, vice, tchau. Não é assim. Claro que a gente não vai forçar a pessoa, né, a dar, mas a pessoa era para ser consciente. Poxa, a moça está do outro lado do mundo contando com uma contribuição que eu disse que daria. É um compromisso que eu assumi. Inclusive, ela está precisando de novos mantenedores. A Maria Vitória está mudando da Alemanha para a Escócia. Ela vai fazer uma escola de adoração na Escócia e ela está precisando de novos mantenedores. Eu disse a ela que a gente iria falar sobre isso. Outra moça que também está precisando de uma oferta é Meire. Ela me mandou uma mensagem. Ela vai para os Ribeirinhos agora no final do semestre, no final do curso lá em Fortaleza, e ela está precisando ainda de R$550 para a primeira parte. Foi dividido em duas partes. Então, para essa primeira parte, 2.100, ela ainda está precisando de 550. Certo? Então, eu disse a ela também que eu iria falar na igreja sobre essa oferta. Mas ninguém é obrigado a assumir nenhum compromisso. Agora, uma vez que eu assumo, eu tenho que ser caba macho e você, mulher fêmea, para ir até o final. Concordam comigo? Amém? Eu não sou obrigado a fazer voto, certo? Mas se eu faço, então eu tenho que ter palavra e ir até o final. Eclesiastes, olha o que diz de votos de tolo. Eclesiastes 5, versos 4 e 5, na Nova Bíblia Viva, NBV. Por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpra sempre as promessas que faz a Deus. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não cumprir. Muito sério, né? Agora vamos terminar. Sobre fidelidade e sermos bons administradores, o que me chamou a atenção é o nome do tesoureiro do rei Davi. Olha como se chamava o nome, como era o nome do tesoureiro de Davi. 1 Crônicas 27 e 25. Diz: Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Então, Asmavete, filho de Adiel. Vou até conferir aqui, mas 1 Crônicas 27, 25. Isso. Asmavete, filho de Adiel. Não é Adriel não, tá? É Adiel. Adiel significa beleza de Deus, ornamento de Deus. O filho de Adiel se chamava Forte até a morte. Asmavete significa forte até a morte. Será que é por acaso isso? Eu não acredito em coincidências. Porque Davi é um tipo de Cristo. Asmavete é como se fôssemos nós. Mordomos, encarregados. E o nome do encarregado dos tesouros do rei, forte até a morte. Filho da beleza de Deus. Os nomes bíblicos carregam um significado muito profundo. Então, queridos, Asmavete era, digamos, o tesoureiro principal, mas tem uma lista de homens que estavam encarregados das mais diversas áreas das riquezas de Davi e do reino. 1 Crônicas 25 até 1 Crônicas 27, do 25 até o 31, nós temos os administradores do reino. Mas o que me chama a atenção é esse Asmavete. Asmavete, fiel até a morte. Forte até a morte. Então eu vou parar aqui. A gente ainda tem, além de fidelidade, depois nós vamos falar sobre responsabilidade e generosidade.
Tá? Mas não sou eu que vou pregar o mês todo não, tá, irmãos? Vai ter outras pessoas, mas na próxima oportunidade que eu tiver, a gente continua com responsabilidade e termina com generosidade. Mas agora vamos nos concentrar em fidelidade. Deus está aqui chamando a mim e a você a fidelidade até a morte. Asmavete. Quantos asmavetes temos aqui? Fiéis até a morte, custe o que custar. Eu vou cumprir, Salmo 119, eu vou cumprir o que o Senhor pede à risca. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Após esse culto, terminando aqui, a pastora Cristiane vai reunir com quem vai trabalhar no encontro com Deus e vamos ter as entrevistas. Enquanto está tendo a reunião aqui do encontro, eu vou ter as entrevistas já para ir adiantando. Entrevistas pré-batismo. Então vamos orar agora. Feche seus olhos aí onde você está. O Senhor está nos chamando para sermos mordomos do Rei, administradores do Rei. O Senhor está nos chamando para sermos fiéis, asmavetes, custe o que custar, fiéis até a morte. Não gente que fica dando um jeitinho, negociando com Deus, dando desculpa. Porque é do Antigo Testamento, sendo seletivos, né? Quanta gente seletiva. Quer dizer, aquele do Antigo Testamento que não me serve, aí eu elimino. Mas as coisas do Antigo Testamento que ainda me serve, aí eu quero. Não, a Bíblia é por inteiro. A Bíblia é um livro inteiro. Você não fica escolhendo o que obedecer e o que não obedecer. Então, na vida financeira, nós escolhemos ser fiéis. Senhor, nos ajude a sermos fiéis. Pai, o que se requer dos dispenseiros é fidelidade. Esse primeiro ponto que falamos aqui. Asmavete, fiéis até a morte, fortes até a morte. Nós oramos, como disse a tua palavra em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. É o Senhor quem nos dá poder, força para adquirirmos riquezas. O Senhor nos dá saúde física, o Senhor nos dá oportunidades e o Senhor nos dá habilidades. Então agora nós oramos, Senhor, por essas três coisas. Nós oramos por saúde, nós oramos por oportunidade e nós oramos por habilidades, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por ideias, nós oramos por portas abertas, nós oramos por força física, disposição física, para nós podermos, Senhor, continuarmos como mordomos do Senhor. Nós oramos por essa fidelidade. Não nos deixe fazer votos, Senhor, de tolos, votos que não vamos cumprir, votos que depois a gente vai voltar atrás e desistir. Mas aquilo que colocarmos a palavra, aquilo que empenharmos a palavra, eu oro para que nós possamos, Senhor, sustentar a nossa palavra, ir até o fim, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore com alguém que está perto de você, antes da gente encerrar. Ora com teu irmão da direita ou da esquerda. Pertence a Ti a nossa vida, Senhor. Somos Teus, declaramos isso, Pai. Pertencemos a Ti, Senhor.